A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O mercado esportivo tem alcançado um crescimento bastante expressivo no Brasil nos últimos anos. Em 2016, a estimativa é de que ele tenha representado pelo menos 1,9% do PIB. Para falar sobre a realidade de quem investe nesse setor e também sobre o marketing esportivo, que é uma das ferramentas utilizadas para impulsionar esse mercado, o USP Analisa de hoje conversa com o docente da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Paulo Sérgio Miranda Mendonça, e o representante da startup esportiva Vai Dar Jogo, Felipe Lira. Sejam bem-vindos ao USP Analisa. Agradeço estar com o Felipe aqui, eu acho que vai ser um aprendizado a mais sobre gestão esportiva, já que eles estão na prática, estão exercendo aí o marketing esportivo, e acho que vai ser uma conversa muito boa para quem está ouvindo a Rádio USP. Com certeza, professor. Oi, Thaís. Oi, Paulo. Queria agradecer o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder também ouvir um pouco mais do Paulo, que é um professor extremamente experiente nessa área. É sempre bom levar um pouco disso para o campo da prática também. Bacana, Felipe. Bom, para a gente começar, eu queria direcionar uma pergunta para o professor Paulo. Pois não. Nos últimos anos, professor, nós vivemos uma crise que atingiu praticamente aí boa parte dos setores econômicos do país e agora nós começamos a ver uma certa recuperação da economia. Em relação ao mercado esportivo, que análise nós podemos fazer desse período que passamos e quais as expectativas tanto para 2018 quanto para os próximos anos? Será que é de fato um setor que vale a pena investir? Olha, essa tua pergunta, na verdade, ela tem várias respostas e todas elas convergem para um momento só, para uma dimensão só, que é a profissionalização do esporte. Nós tivemos realmente essa crise, que foi uma crise financeira, uma crise de crédito, as empresas sofreram bastante, mas houve vários setores que continuaram recebendo patrocínio das empresas. Porque em momentos de crise você precisa investir também em marketing, principalmente em eventos e experiências que tragam para o consumidor envolvimento com a marca. Tá? O esporte precisa se profissionalizar se ele quiser chegar nesse patamar. Para a gente não ficar falando das mesmas coisas que já se ouve o tempo inteiro na imprensa, né? Nós temos um produto que é um produto não profissionalizado. É muito difícil para as empresas envolverem a sua marca com esse produto. Temos uma confederação de futebol, falando do futebol, que é o esporte mater aí, onde tem mais visibilidade, uma confederação onde os presidentes, os últimos presidentes, todos envolvidos em escândalo. Se for para as outras confederações, tem dirigente preso, tem dirigente afastado, e as empresas se preocupam muito em envolver a sua marca com esse tipo de situação. Tá? Então, se nós tivéssemos um saneamento maior em termos institucional, provavelmente esse 1,9% do PIB poderia ser 2, 3 vezes mais. Há estudos que mostram que nós poderíamos triplicar o investimento no esporte só com a profissionalização da gestão das entidades, tá? E das entidades esportivas, tornando o produto muito mais atraente para as marcas. Hoje, com todos esses problemas, as marcas ainda investem milhões nos esportes. Imagine se nós tivéssemos essa governança corporativa muito mais estabelecida. Provavelmente nós seríamos uma potência tal como são os europeus no futebol e os americanos em outros, como o basquete e assim por diante. Em termos dessa certa ingerência que acontece nos clubes, o que a gente poderia citar de exemplos? Nós temos já várias experiências e projetos tramitando em nível de Congresso Nacional e mesmo tramitando dentro das associações para a transformação dos clubes em SA. Isso tem uma importância vital. Você teria uma auditoria independente, você teria uma diretoria executiva que é profissional de mercado, você não teria mais que repartir o tempo e os recursos das entidades esportivas com as associações, que hoje os clubes são associações. Então o mesmo diretor que se preocupa com futebol, ele tem que se preocupar com a sujeira da piscina, com o baile de final do ano, com o baile do Avaí, e o sujeito que vai no baile do Avaí, mas nem gosta de futebol, vota nele ou não, ele precisa se preocupar com isso. Auditoria seria muito importante, porque as empresas querem saber para cada real que ela coloca em patrocínio, qual o retorno disso, se esse recurso não está sendo desviado. Você teria envolvimento muito maior do torcedor
e de outros públicos, como os bancos, por exemplo, já que você tem uma ação em bolsa, você é valorizado. E o torcedor teria uma chance de poder começar finalmente a tomar conta do seu próprio clube. O dinheiro que ele pagasse como sócio torcedor, ou o dinheiro que ele beneficiasse o clube, ele saberia exatamente no que foi aplicado. Hoje nós temos uma caixa preta. Nós não sabemos como são gerenciados esses cursos. Até sabemos, né? Mas não se tem ainda como gerenciar de uma forma um pouco mais profissional. Isso afasta as empresas. Eu sempre olho pelo olhar do sujeito da empresa, porque eu também tenho, nós trabalhamos também com consultoria e nós também investimos em esporte. E eu vou para o outro lado da mesa olhar como o cliente colocaria os seus recursos, que são limitados. Ele tem várias frentes para investir para dentro de um clube esportivo, seja ele basquete, vôlei, futebol. E o que ele quer é um produto bom, um produto que esteja associado à marca dele, que esteja alinhado com a marca dele, um produto que vai valorizar a marca dele. E isso hoje no esporte nós ainda não conseguimos mostrar para os patrocinadores. Muitas vezes você tem que convencer o sujeito da empresa a investir em outra mídia, que é uma mídia mais profissional e que ele vai ter um retorno um pouco mais, para a marca dele, um pouco mais medido. Ele vai saber o quanto ele está gastando e o que ele tem de retorno. Hoje no esporte eu não tenho como garantir isso. Tá certo. Felipe, você atua numa startup voltada aí a promover campeonatos esportivos amadores e ela foi fundada exatamente nesse período de crise econômica que a gente estava comentando. Como que surgiu a ideia da criação dessa startup e por que vocês resolveram apostar no mercado esportivo? Bom, Thaís, a ideia surgiu do espírito de empreendedor dos sócios fundadores, atrelada à paixão pelo futebol. Eles enxergaram um mercado no qual não havia uma oferta e se houvia oferta ela era muito defasada, perto daquilo que a demanda exigia. Pois temos muitos jogadores, muitas pessoas que querem jogar futebol e, como o próprio professor falou, se nosso setor profissional do esporte já é amador, imagina o futebol amador do esporte mesmo, né? Amador de verdade, né? Então temos uma organização quase zero nesse quesito. E o futebol sempre foi uma paixão do povo, né? E mesmo que em período de crise, o brasileiro nunca vai deixar de jogar bola. E a falta de campeonatos organizados, que eles sempre sonharam, e muitas dessas pessoas que jogam nossos campeonatos são aquelas pessoas que sonharam em ser jogadores de futebol, que sonharam e que têm potencial para estar lá numa Série A, numa Série B, em grandes clubes, mas que não tiveram oportunidades, que... Também conhecemos o meio do futebol é muito injusto, né? Muito interesse de empresário e... Dos próprios dirigentes, dos próprios dirigentes e tudo mais. E isso sempre acaba com que a gente perde um Neymar, um Lucas aí, quase que todo dia, todo ano. A gente deixa de ter um craque surgindo. E essa foi a abertura principal para o surgimento e para o crescimento da empresa, que hoje a gente atua em Ribeirão Preto, Campinas e Belo Horizonte, com mais de 6 mil atletas inscritos e temos previsão para atuar em até mais de 17 cidades até o final de 2019. Olha que bacana. E como que funciona mais ou menos a dinâmica da empresa de vocês? Então, por exemplo, eu tenho um time, eu quero organizar um campeonato, eu entro em contato com vocês, como que funciona? Isso, a gente tem os períodos de inscrições, né, dos nossos campeonatos, temos 3 modalidades, a modalidade de amistosos, só para quem tem um time e quer jogar uma bola, sem nenhum nível de competitividade muito alto. Para quem tem um time e quer disputar um campeonato, mas não tão disputado quanto o Checão, que é o grande produto da marca hoje em dia, que são aqueles desafios que reúnem os times mais competitivos, que tem jogadores espetaculares mesmo, assim, e eles jogam por esse produto, o desafio do Checão, que é um desafio a cada 15 dias, valendo uma quantia em dinheiro para o time vencedor, né? Quase que um patrocinador. E a gente vê bastantes times que antes eram só um grupo de amigos, virarem hoje em dia times com mais de 1000 torcedores, literalmente, assim, que acompanham o time, vão às quadras prestigiar os jogos e estão sempre comparecendo nos nossos eventos. Então vocês sentiram que valeu a pena investir nesse mercado? Sim, com certeza. Bacana. E até pegando essa fala do Felipe, o Skank tem uma música que ele diz isso, né? Que ele nunca sonhou em ser um jogador de futebol.
Quer dizer, isso realmente é o sonho que está no inconsciente coletivo de todos os meninos e agora meninas também, né? Uhum. E essa é a nossa principal missão dentro da empresa, né? É levar para aqueles jogadores que sempre quiseram ter essa visibilidade, sonharam em jogar grandes competições, a terem um gostinho de como que é ser protagonista no futebol, assim. Você viu que bacana? É o tipo de negócio que vai proliferar se você profissionalizar mais ainda o esporte. Olha, 6 mil pessoas jogando, né? Vai para 17 cidades. Olha o potencial que tem para que outras, não só startups, como empresas consolidadas, mesmo os clubes possam estender o esporte para outros momentos, para outras ideias, para outros tipos de aplicações que a gente nem imagina que possa haver ainda. Porque só o esporte e a educação fazem isso, né? Que são 2 setores que são extremamente criativos, inovadores, né? Tá certo. Bom, como a gente falou agora no início, né, do programa, uma das ferramentas utilizadas para impulsionar o mercado esportivo, né, é o marketing, que, na verdade, ele se dedica a atender às necessidades do consumidor. No caso do marketing esportivo, professor, quais são as necessidades desse consumidor? O consumidor tem as mesmas necessidades de qualquer um que vá comprar um determinado produto. Ele quer ter atenção, ele quer que as pessoas tratem ele bem, ele quer um produto que tenha a melhor qualidade possível, um produto que seja alinhado com aquilo que ele considera mais adequado para atender a necessidade dele. Infelizmente, no esporte, de maneira geral, nós não temos isso. Eu fui agora, no final de semana, assistir um jogo aqui em Ribeirão Preto. Eu fiquei mais de 1 hora no sol, sentado num cimento quente, tomando uma água que custava R$5, o alto-falante se esgoelando de falar que não era para pagar, era para pagar R$3, mas o vendedor alegava que era uma água gelada e, portanto, valia R$5. Sem poder ir no banheiro, pedindo até para os meus filhos não ficarem com vontade de ir no banheiro, porque não dava para entrar no banheiro, o banheiro escorria no chão, ou seja... E o valor do ingresso é caro, né? O valor caríssimo. Quer dizer, eu nem fui na coberta porque era um valor que estava fora do meu orçamento. Ou seja, é assim que você trata o consumidor? Um consumidor, no caso, visitante, que eu estava na torcida visitante. Você deveria tratar melhor ainda. Você deveria saber quem eu sou, você deveria saber o que eu gosto, buscar fora desse evento esportivo um contato comigo, um relacionamento. Hoje no marketing nós dizemos que o mais importante para mim é relacionamento. Eu não quero ganhar em uma troca apenas com você, eu quero que você continue comprando da minha organização ao longo do tempo. Quanto mais eu te conheço, mais possibilidade eu tenho de agregar mais serviços, mais produtos, melhoro a minha operação, porque você vai ser nesse relacionamento extremamente crítico. Isso é dentro do que nós chamamos hoje em administração, nem em marketing, do fenômeno da cocriação. As ferramentas tecnológicas, elas estão de uma maneira tão desenvolvidas que o consumidor ajuda as organizações a co-criar melhor o seu produto, o seu serviço. Ou seja, e no estádio de futebol você recebe o tratamento exatamente ao contrário. Parece até que o estádio de futebol ele serve para vender o Premiere, o pay-per-view, que é para você não sair na frente da televisão. E é curioso porque o relacionamento dentro do esporte, né? O torcedor ele tem essa paixão pelo time dele. Exatamente. Então realmente é uma oportunidade que os times estão perdendo. Uma oportunidade única de você aumentar, de você criar, se não o tem, e de aumentar o seu relacionamento com o sujeito que é apaixonado por você. Só que a paixão é fogo, né? Ela pode acabar também. Ele não pode deixar, não vai deixar de torcer, mas ele deixa de te prestigiar, de comprar os seus produtos, de comprar daquela marca que patrocina o seu time, de ir no estádio de futebol, de passar a ignorar mais as marcas que estão patrocinando, né? E os espaços nos estádios são muito mal aproveitados. Com exceção talvez das arenas, eu já estive nelas, os espaços são bem aproveitados, mas eu acho que poderiam melhorar ainda, né? Mas você vê as placas que são colocadas nos estádios fora do Brasil, ninguém presta atenção. Aquilo não é um evento de experiência, aquilo é uma placa solta, uma placa colocada apenas lá. Se você perguntar para qualquer um que foi no estádio, qual era a placa que estava atrás do gol que o seu goleiro defendia? Ele não tem a mínima ideia. O que seria esse evento de experiência, professor? Como os americanos fazem, você tem um evento antes do jogo
em que as marcas é que fazem esse warm-up, esse esquentamento, né? Então eles colocam a marca com um show, eles colocam com a distribuição de alguma coisa, levam você para fazer um kick message em algum lugar, sabe? Antes do jogo você já tem uma experiência com a marca, tanto é que eles vão para o jogo, às vezes ficam acampados lá, de tão bom que é aquele ambiente, tá? Aqui você procura chegar antes do jogo, mas é para poder se espremer menos. Né? O ideal era você chegar antes do jogo, mas para conviver com essa experiência das várias marcas que estão lá te oferecendo isso. Durante o jogo, você tem vários espaços também que poderiam ser de experiência. No intervalo do jogo, antes dele começar, durante o jogo, né? Sorteio via aplicativo, um show no intervalo, uma interação junto com o público. Né? E ao final do jogo, você acaba o jogo e vai embora. Você teria que ter uma experiência pós-jogo, sabe? Curtir mais, os jogadores poderem interagir com as pessoas, né? As marcas poderem de novo te oferecer alguma coisa de despedida, de tchau. Ou seja, nós teríamos que fazer esse evento, que é um evento de pura paixão, né? Que fosse algo mais para as marcas e que elas estivessem mais próximas desse público. Né? E que eu pudesse continuar trabalhando com você, mesmo você fora do estádio. E aí a minha marca seria mais associada. Hoje, na verdade, por isso que eu falei para você anteriormente, que nós não podemos falar em marketing esportivo. Hoje eu tenho uma comunicação. Marketing, ele deriva em relacionamento, marketing deriva em cuidado com o consumidor, marketing deriva em envolvimento do consumidor com a marca, deriva em várias outras situações e dimensões que nós não temos. Então, hoje nós temos comunicação. Basicamente, você briga pelo lugar da camisa pensando na televisão. Vou pôr embaixo que na hora que o jogador comemorar o gol que vai aparecer mais. Talvez as pessoas nem veem na televisão a sua marca. Tá? Eu vou pôr na manga de camisa porque na hora da entrevista ele levanta a mão, o boné. Você está brigando por comunicação, na verdade. Então, nós não temos ainda um marketing esportivo. O que a gente pode fazer com a situação atual. E mesmo assim, para as marcas ainda é importante. A Calunga, que patrocinou o Corinthians durante um tempo, era desconhecida no Brasil. Hoje é uma marca que tem representatividade imensa, né? Então você tem várias marcas que elas ganharam projeção a partir dos esportes, mas não necessariamente pelo envolvimento, muito mais pela comunicação maciça com relação àquele evento esportivo. Tá certo. Bom, então não podemos nem falar em marketing esportivo, vamos usar o termo comunicação, já que o marketing esportivo não existe de fato. Felipe, como que a Vai Dar Jogo utiliza a comunicação? Vocês têm obtido algum resultado com isso? Olha, Thaís, o Vai Dar Jogo é uma empresa que depende totalmente da parte do marketing. O nosso ponto forte é, sem dúvida, o marketing em mídias sociais. Por meio de nossas redes sociais e nosso aplicativo, fornecemos inúmeros produtos e informações sobre todas as nossas modalidades a todos os nossos jogadores. Temos o famoso desafio do Checão, as Copas VDJ, as categorias de amistosos, para aqueles que só querem jogar uma bola, sem nenhum compromisso, além de, é claro, as categorias feminina e infantil. Tudo isso com uma ampla divulgação em nossas redes. Além disso, nossas ligas de futebol society, o Vai Dar Jogo também atua com importantes parceiros no meio esportivo, como Decathlon e Botafogo SP, os quais a gente organiza os eventos em conjunto, esporadicamente, para trabalhar as duas marcas sempre em conjunto. Vocês chegam a ser, então, na verdade, fazer um meio de campo, vamos dizer, entre esses times e as marcas também? A gente chama hoje em dia que não é mais patrocínio, né? São parcerias, que a gente organiza os eventos para trabalhar as duas marcas em conjunto para o mesmo stakeholder, que no caso o Decathlon, o Botafogo, todos são pessoas ligadas ao esporte, gostam de futebol principalmente. Stakeholder para a galera que está em casa. É o público-alvo. Público-alvo, certo. E além desses nossos eventos que a gente atua em conjunto com essas marcas, é legal a gente também mencionar as nossas parcerias com organizações de outros campeonatos, como a Copa da Justiça e a Liga Escolar de Ribeirão Preto, que é a famosa interescolas, né? E os resultados são cada vez melhores. Nós contamos com quase 10 mil atletas, contando todas as nossas competições,
E além do nosso projeto de chegar até 20 cidades no final do ano que vem, estamos também lançando as ligas femininas em Campinas e Belo Horizonte no momento. Então a empresa vai crescer bastante. O projeto é para ter um crescimento bem esporádico nos próximos 2 anos. Bacana. Professor, a gente estava comentando a respeito dos eventos de experiência e pelo que o senhor descreveu, parece que o Super Bowl lá dos Estados Unidos se encaixa muito bem nesse tipo de evento de experiência. Sim, o Super Bowl, você tem também os jogos de basquete e até indo para a Europa os próprios jogos de futebol europeus. O que a gente pode aprender com essas experiências? Que nós precisamos realmente tornar esse evento algo atrativo para as marcas. O futebol por si só, ele não vai conseguir apenas com o dinheiro da televisão e com o dinheiro da bilheteria e de venda de jogadores se manter. Não de forma profissional. Né? Hoje nós temos no Brasil, pensando em futebol, né, Felipe, uma realidade que é muito dura. Nós tivemos 2 jogadores apenas dos clubes brasileiros, entre os 20 maiores, que foram escalados para a seleção. E mesmo assim para a pré-seleção, a gente não sabe se eles estão na Copa, e são reservas. Todos os nossos jogadores de melhor nível estão fora. Ou seja, você já tem um produto que é de segunda linha. Você não tem os melhores jogadores em campo, eles estão jogando fora. Professor, só para mencionar um fato, grande, assim, quase que 98% dos jogadores profissionais do futebol brasileiros hoje ganham um salário médio de menos de R$2.000 por mês. Então, esses nossos jogadores que a gente assiste, principalmente esses que vão para a Europa, é uma parcela mínima de uma parcela mínima de todos os jogadores potenciais que a gente tinha para estar jogando em grandes competições em alto nível. Você vê, uma situação que é calamitosa, né? E aí você tem um evento que já não é um evento esportivo que você possa primar pela qualidade do que está lá dentro, já que nós estamos com um nível inferior daquilo que o meu filho, os amigos dele, mesmo eu, assisto na UEFA. A gente assiste um jogo da UEFA, depois assiste um futebol nacional, você fala, estão jogando outro esporte. E assim é com os vários. Nem vou falar dos outros esportes, porque a diferença então ela é brutal. E aí muito mais por falta de investimento mesmo governamental, que são esportes que precisam realmente do investimento forte estatal. Não tem um investimento privado como o futebol tem. Então, para que você torne essa experiência melhor desse consumidor, você precisa realmente fazer dele um evento. Sabe? Aquilo precisa ser muito bem planejado, aquilo não pode ser por conta da novela da Globo, você jogar isso para as 9h45 da noite, numa quarta-feira, sabe? O sujeito trabalha no outro dia, ele não consegue isso, tem que voltar para horários que eram horários compatíveis. Imagina em São Paulo, por exemplo, o sujeito que sai do Morumbi às 11h30 da noite, congestionamento e tem que voltar ainda para casa. Imagine Itaquera, ele vai ter que pegar mais de 40 minutos de metrô, ainda chegar, pegar o carro dele numa estação do metrô, andar mais 1 hora. Estamos falando 2 horas da manhã, a hora que ele vai dormir, para acordar no outro dia às 6. Ou seja, ele vai assistir na televisão. Sabe? E eu preciso trazer ele para o campo, porque a paixão aumenta conforme ele senta naquela arquibancada, conforme ele vê o show antes, conforme a marca dá para ele alguns brindes e torna ele uma pessoa importante. Eu preciso durante envolver ele e depois continuar conversando com ele, me relacionando com ele como marca, né? Isso é o que nós chamamos de um evento. Os eventos hoje, eles sugerem o envolvimento das marcas, elas precisam estar muito próximas desse consumidor, né? E eu acho que isso seria o essencial num evento esportivo. Por isso que eu te disse no começo, a gente vai ficar aqui falando de coisas como deveria ser. Porque infelizmente a gente não tem um exemplo prático hoje, né? Não se tem. Eu acho que essas mudanças são urgentes no esporte nacional. Nós passamos por 2 eventos internacionais de primeira linha. Que até ia mencionar as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então quer dizer que na verdade a gente não soube aproveitar essa oportunidade. Não, nós perdemos de novo o bonde da história. A Copa do Mundo, eu acho que a agregação ela ainda seria baixa, porque queira ou não, o futebol ainda é bem desenvolvido. A Olimpíada seria o momento mágico para que a gente pudesse oferecer esses esportes ditos amadores, até porque falta investimento e falta profissionalização, ainda mais do que no futebol, que esses esportes ganhassem as ruas, ganhassem as quadras, ganhassem a periferia, porque nós temos muitos atletas que poderiam surgir a partir daí. Hoje o esporte está perdendo a guerra para o tráfico.
para prostituição e para várias outras coisas, que é o que sobra para o menino estar na periferia. A realidade que a gente vive aqui no centro e nos bairros em que nós habitamos não é uma realidade. Eu tenho filhos que jogam futebol e eu vou com eles muito à periferia. Eu costumo dizer para eles que isso aqui é o Brasil. Isso aqui é o Brasil, sabe? Aquela criança que está ali, ela precisa de uma chance. A educação faz isso. E o esporte também. O esporte faz ainda de maneira mais lúdica, porque a educação ainda está muito relacionado com a matemática, que é difícil, com o português, ninguém fala bem. Ainda tem um tom de sacrifício. E de longo prazo, ele não vê isso de uma forma que não seja de longo prazo. O esporte, o retorno é imediato. Ele começa a treinar um karatê, ele se desperta com aquilo, vai para a competição, ganha uma medalha, se entusiasma, treina mais, sai da rua, larga o que ele está fazendo de ruim. A mãe e o pai ficam despreocupados quando vão trabalhar, porque ele está junto com a turma no esporte, está fazendo o karatê dele, passa a comer melhor, aprende a se alimentar. Ou seja, uma mudança da vida dessa criança que só o esporte pode proporcionar. A Olimpíada era um momento mágico. Nós perdemos, nos preocupamos apenas e tão somente com as obras, com o dinheiro. A população não se engajou, continuou sem saber o que é lá é badminton, né? Badminton. Continuam sem saber o que é, continuam sem saber como se faz o ponto no vôlei. Houve um distanciamento, se curtiu muito a festa e não teve. Isso é uma pena. Nós perdemos uma grande chance e ficamos com o ônus, que nós estamos pagando a conta. Né? Além do futebol, que a gente tem esse envolvimento praticamente nato aqui no Brasil, né? A gente já nasce torcendo por um time. Já nasce com a camiseta do time. Com a camiseta do time. E a gente teve o vôlei também, né? Aquela época da geração de ouro, geração de prata, que realmente começou a despertar o interesse de algumas marcas, né? Para a parte de patrocínio. Fora isso, a gente tem outros exemplos que a gente pode citar? Exemplos de nicho. Sempre aparece algum tipo de esporte que em algum momento, por um investimento feito, ou investimento governamental, ou investimento das pessoas que estão operando naquele esporte, ele se destaca. Então, em algum momento você tem o karatê, você tem o judô, que muito próximo da Olimpíada se começa a descobrir que ele existe, e as marcas começam a investir. Além disso, você tem o basquete, que também começa a surgir muito próximo dos campeonatos mundiais e das Olimpíadas, mas que são de nicho, eles não têm continuidade. Que esse é o grande problema. E aí o apoio governamental, ele é essencial. Ele é essencial. Você não consegue fazer esses esportes implementados, desenvolvidos, sem ter um apoio governamental. Né? E eu acho que eu sou muito pessimista com relação a isso, infelizmente. Basta haver educação física nas escolas. A maior parte dos professores de educação física se tornam diretores da escola. Por quê? Porque não tem o que fazer. Não tem aula, ninguém se interessa, ele acaba virando diretor da escola, porque ele arranja o que fazer. Ele chega lá, dá uma bola, 10 moleques ficam jogando bola, o resto fica de canto ali, conversando, sem fazer nada. E é isso aí. E educação física é futebol. E é engraçado, né, professor? Naquele questionamento que você fez das nossas péssimas administrações, com interesses políticos e pessoais, o potencial que o Brasil teria para explorar esses outros esportes, como natação, tênis, basquete, a gente com certeza teria potencial para estar disputando as maiores ligas, disputar mesmo com audiência a final de uma NBA, de uma NFL, um campeonato inglês, que hoje em dia é o supra-sumo do futebol. E hoje em dia a gente tem o campeonato brasileiro de basquete é quase que nível amador. E temos milhares de apaixonados por basquete. Exato. Pessoas que praticam, você sempre está andando na rua, tem o carinha lá jogando bola de basquete e ele poderia ser um potencial consumidor e tá na rua, assim. Sim. Não tem nem time para torcer no basquete. Imagina o mercado para roupa esportiva, para tênis, para acessórios. As oportunidades são muitas, né, professor? Infelizmente, o nosso tempo aqui nos Penaliza acabou. Eu gostaria de agradecer a presença do professor da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, Paulo Sérgio Miranda Mendonça, e do representante da startup esportiva Vai Dar Jogo, Felipe Lira. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa, e fica o espaço aberto para a gente discutir mais sobre esporte, sobre investimentos e sobre marketing esportivo também, em outra ocasião. O programa está aberto a vocês. Tá, joia, Thaís. Agradeço aí o convite. Acho que foi um espaço
que a Rádio USP nos ofereceu, que são poucos espaços que nós temos para discutir isso. Acho que a Rádio USP está cumprindo muito bem a sua missão, que é levar conhecimento, tecnologia para a sociedade, né, para não ficar preso aqui dentro desses muros da universidade. A gente tem o costume de prender dentro do muro, não deixar sair, né, e a gente precisa reverter isso e precisamos melhorar cada vez mais o que está acontecendo no esporte. Apesar de pessimista, eu acho que mudanças estão ocorrendo de forma evolutiva, pequenas. Isso é uma característica cultural nossa, brasileira. Nós não gostamos de revolução, a gente faz mudanças pequenas e longas. Então acho que com o passar das décadas, eu provavelmente não vou ver isso, mas eu acho que a gente consegue melhorar o esporte no Brasil. Bacana, professor. Eu que agradeço, Thaís, foi muito bom, muito prazeroso esse bate-bola com você, com o professor Paulo, toda a experiência dele. E deixa queria agradecer o site pra gente USP conhecer também, Felipe. Pode seguir nas redes sociais, é só procurar Vai Dar Jogo, vaidarjogo.com.br, Vai Dar Jogo no Facebook, Vai Dar Jogo no Instagram, estamos em todas as redes. Bacana, Felipe, sucesso para Vai Dar Jogo. Muito Obrigada, obrigado. professor Paulo. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.